E aí, galera, vamos começar com ângulos, polígonos e etc. Na verdade, vamos primeiro fazer o seguinte: vamos dar uma olhada aqui sobre como que a gente vê os ângulos, tá? O que é o ângulo, basicamente, né? O ângulo, ele é obtido quando a gente traça duas semirretas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa semirreta aqui e essa semirreta aqui, tá certo? E aí, a gente tem dividindo em duas regiões. Você tem uma região externa, que está aqui fora, e tem uma região interna, tá certo? Essa região interna que a gente chama de ângulo, beleza? Então, o que a gente está querendo aqui calcular é exatamente o que? A gente está querendo calcular exatamente essa região aqui, ó. Essa região interna que está aqui. Foi? Beleza? Então, vamos embora, vamos continuar, tá? A gente sempre vai marcar o ângulo da seguinte coisa, né? A gente fala que esse cara aqui, ó, que tá na ponta, beleza? A gente chama de vértice, tá? Esses caras aqui são os lados, tranquilo? Então, a gente vai chamar esse cara aqui de vértice e esse cara aqui é de lado, tá certo? Os lados desse ângulo, por exemplo, ele é chamado de lado O, tá? A gente coloca aqui uma setinha e OB. Nossa, começou a falhar aqui o negócio. Tá certo? E a gente fala que o vértice dele é o vértice O aqui, ó. Tranquilo. Que a gente bota um acento circunflexo aqui. Beleza? Então, basicamente isso daqui que a gente tem. Falando sobre o ângulo, né? O ângulo, ele sempre vai ter um ângulo, dois lados e um vértice, tá certo? Então, vamos lá. A gente aqui, tá? A gente aqui também pode ler esse ângulo que está aqui, ó. Beleza? A gente pode dizer que esse ângulo é o ângulo AOB. É assim que a gente fala que esse ângulo tem. Para a gente saber a medida, a gente vai ter que pegar e saber qual é a abertura desse cara. Esse ângulo ele é medido em graus, tá? Então, beleza, vamos continuar. A gente tem um ângulo que mede 180 graus, que a gente chama de meia volta ou ângulo, o ângulo meia volta, né? Então é um ângulo que vai medir 180 graus. Quando a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu estou mostrando aqui é o de 180 graus. A gente ainda tem um outro ângulo, tá? Que se chama ângulo de volta inteira. Como é que é o ângulo de volta inteira aqui, gente? É quando o ângulo ele vai dar 180, ele vai dar 360 graus. Então, ele faz assim, ó. Ele vem aqui e mede 360 graus. Foi? Beleza? A gente tem também um ângulo que tem 0 graus. Esse ângulo de 0 graus é chamado de ângulo raso. Esse ângulo aqui é volta inteira, e esse ângulo aqui é volta inteira, e esse ângulo aqui eu chamo de ângulo raso, tá? Outra forma que a gente vai falar também é que o que? A gente tem um ângulo que mede 90 graus, que a gente representa com um quadradinho com pontinho no meio, que a gente chama de ângulo de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto, tá certo? Então, vamos lá. Vamos avançar um pouco mais na apostila. Então, a gente viu que é ângulo raso, e a gente tem aqui o ângulo raso, né? Que nem eu já falei para você, a gente utiliza aqui o ângulo reto, tá certo? A gente fala que o ângulo que dá uma volta inteira a gente chama de ângulo raso, ou ângulo que dá meia volta a gente chama de meia volta do ângulo raso, que é de 180 graus, tá certo? E a gente chama de ângulo reto o ângulo que tiver 90 graus a medida, utilizando o transferidor. Essa figura aqui, galera, essa figura aqui, ó, é uma figura do instrumento que a gente utiliza para medir um ângulo. Esse instrumento se chama transferidor, tá certo? O transferidor ele funciona da seguinte coisa: a gente coloca um dos lados no ponto zero do transferidor, tá certo?
E a abertura que ele tiver é aonde vai marcar esse ângulo, beleza? Então, a gente vai ter esse ângulo aí para poder resolver, tá? A gente fala que dois ângulos são congruentes quando eles têm a mesma medida, ou seja, pode ser a mesma abertura. Então eu vou falar que esse ângulo é igual a esse quando eles tiverem a mesma abertura, tudo bem? Mesma medida. Bissetriz de um ângulo é uma reta que divide o ângulo no meio, tudo bem? Então, vamos supor que esse ângulo aqui tenha 60 graus. Isso quer dizer que para cada lado aqui da bissetriz ele vai ter 30 graus. Tranquilo? Então, vamos fazer isso daí, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso passar para vocês. E agora a gente vai chegar no número 1. Eu vou pedir para que vocês possam fazer esse exercício.